Tudo isso aqui é onde o labirinto ficava. Essas construções ainda estão entre as mais incríveis já erguidas pela humanidade. Por séculos, a Grande Pirâmide foi estudada, medida e debatida. Cada pedra, cada ângulo, cada passagem foi mapeado, ou assim pensávamos. Mas em 2025, uma equipe de pesquisadores descobriu algo enterrado profundamente sob sua base. Algo para o qual ninguém estava preparado. O que eles encontraram não foi apenas inesperado. Foi perturbador. Através da arqueologia, de textos antigos e até mesmo da compreensão da engenharia da pirâmide, as pessoas da pirâmide estão voltando à vida para nós. A pirâmide que não deveria existir. Estar diante da Grande Pirâmide de Gizé pela primeira vez é uma experiência avassaladora. O calor do deserto sobe e sua colossal face de pedra parece erguer-se infinitamente em direção ao céu. De longe, aparenta ser um simples triângulo repousando sobre a areia. Mas quanto mais perto se chega, mais perturbadora se torna. A sua magnitude é impressionante. A pirâmide atinge quase 150 metros de altura e a sua base ocupa uma área de mais de 5 hectares. É composta por mais de 2,3 milhões de blocos de calcário e granito, alguns pesando até 70 toneladas cada. É composto por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando aproximadamente 6 milhões de toneladas. Cada um desses blocos tem o tamanho de uma pequena casa. Mesmo com guindastes e caminhões modernos, mover e empilhar apenas um deles exigiria um planejamento extremamente complexo. No entanto, milhares dessas pedras maciças foram colocadas com precisão há mais de 4.500 anos. O que torna isso ainda mais perturbador é a exatidão da construção. A base da pirâmide é quase perfeitamente nivelada em todos os 4 cantos. A diferença de altura é de menos de 5 centímetros. Engenheiros que estudaram a pirâmide admitem que os construtores alcançaram um grau de precisão que parece impossível sem ferramentas avançadas. Não se tratava de um simples empilhamento de pedras. Era engenharia em uma escala que ainda desafia os limites da capacidade humana. O alinhamento da Grande Pirâmide é uma de suas características mais intrigantes. Cada face está voltada quase exatamente para o norte, sul, leste e oeste. Ao observar o alinhamento da Grande Pirâmide, percebe-se que ela está muito próxima do norte verdadeiro. Os engenheiros modernos, mesmo com satélites e instrumentos a laser, tiveram dificuldades para alcançar esse nível de precisão. No entanto, os construtores de Gizé conseguiram isso há mais de 4.500 anos, sem bússolas ou ferramentas avançadas. Alguns pesquisadores acreditam que eles se guiaram pelas estrelas, enquanto outros sugerem que usaram a sombra do Sol. Mas esses métodos deveriam ter deixado erros perceptíveis, e aqui, praticamente não há nenhum. Isso levanta uma questão intrigante. Como uma civilização com tecnologia tão limitada conseguiu construir um monumento desse tamanho com mais precisão do que a maioria dos projetos modernos? Escritos antigos dizem que a pirâmide foi construída sob o faraó Khufu, durante a 4ª dinastia, por volta de 2600 a.C. Dizia-se que sua construção levou 20 anos e envolveu dezenas de milhares de trabalhadores. No entanto, os registros que deveriam existir estão desaparecidos. Não há plantas, papiros detalhados descrevendo os métodos utilizados, nem instruções técnicas preservadas. Se este foi realmente o projeto mais ambicioso do Egito, por que as evidências de sua construção são tão vagas? Por que não existem relatos detalhados sobre as ferramentas, a mão de obra ou as estratégias? E, apesar de todo o mistério, a Grande Pirâmide ainda não terminou de nos surpreender. Nos últimos anos, a tecnologia permitiu que pesquisadores explorassem o Planalto de maneiras antes impossíveis. O que eles começaram a descobrir sob a superfície sugeriu que a verdadeira história de Gizé pode ser ainda mais estranha do que o monumento que se ergue sobre ela. O radar que mudou tudo. Em vez disso, o que apareceu no radar os chocou. As varreduras revelaram formações estranhas a mais de 600 metros abaixo do Planalto. Não eram formas irregulares ou aleatórias como camadas de rocha naturais. Eram simétricas, espiralando para baixo de maneiras que pareciam estruturadas. A princípio, a equipe de Malanga pensou que a máquina estivesse com defeito, mas as varreduras foram repetidas várias vezes e as imagens permaneceram as mesmas.
As formações eram precisas demais para serem descartadas. Se o radar estivesse correto, não se tratava de acidentes geológicos. Eram deliberadas. A notícia das descobertas se espalhou rapidamente, assim como as discussões. Os apoiadores da equipe a consideraram uma das descobertas mais importantes da arqueologia egípcia em décadas. Os críticos a descartaram como uma ilusão. Zahi Hawass, uma das vozes mais reconhecidas na egiptologia. Ele insistiu que as imagens de radar estavam produzindo distorções causadas pelo denso calcário e granito do Planalto e que o que parecia ser câmaras eram, na verdade, ruído de sinal ou fraturas naturais na rocha matriz. Mas Malanga e sua equipe não recuaram. Os dados foram verificados e os padrões eram demasiado consistentes para serem ignorados. 3 meses depois, em junho de 2025, a equipe retornou com scanners aprimorados. As novas imagens revelaram ainda mais. Sob a pirâmide, havia vastos espaços ocos que se estendiam por diferentes níveis. Alguns tinham o tamanho de piscinas olímpicas. Outros desciam em poços verticais. Corredores estreitos os conectavam em padrões que pareciam deliberados. De acordo com relatos não confirmados, algumas áreas até refletiam sinais de maneira diferente, sugerindo que as paredes poderiam conter materiais além da simples pedra. As implicações eram impressionantes. Se esses espaços fossem realmente feitos pelo homem, então a pirâmide de Gizé não teria sido construída apenas sobre rocha. Ela teria sido construída sobre algo oculto. A profundidade, a escala e a simetria apontavam para uma intenção que não havia sido reconhecida na história do Egito. Quando as imagens de junho foram reunidas, revelaram não vazios aleatórios, mas o contorno de um vasto labirinto subterrâneo, o labirinto abaixo. Quando as digitalizações de junho de 2025 foram unidas em um modelo 3D completo, os pesquisadores se aglomeraram dentro da tenda de controle, com os olhos fixos nas telas brilhantes. A princípio, as imagens mostravam vazios dispersos sob a pirâmide. Mas, à medida que o software sobrepunha uma digitalização à outra, a imagem mudou. Linhas começaram a se conectar, formando padrões reconhecíveis. Câmaras se alinharam com os poços. Poços com corredores e o que parecia ser uma planta subterrânea começaram a tomar forma. O ambiente ficou silencioso. Segundo relatos, vários cientistas se entreolharam incrédulos. O que viam não era geologia aleatória. Era algo organizado. Era planejado. O labirinto se estendia por centenas de metros sob o Planalto. Surgiram salas de tamanhos variados, algumas tão amplas que rivalizavam com modernas salas de concerto, outras não maiores que depósitos. Corredores estreitos serpenteavam entre elas, estendendo-se por vários níveis, e poços verticais mergulhavam no solo como se conectassem uma camada do sistema a outra. A escala por si só era impressionante, mas a disposição era ainda mais perturbadora. Parecia funcional, não funcional. Decorativo. Então veio o detalhe que abalou ainda mais a equipe. Algumas das passagens pareciam se alinhar com fontes de águas subterrâneas escondidas nas profundezas do Planalto. Se essa interpretação estivesse correta, significaria que os construtores haviam projetado o labirinto para interagir com os fluxos naturais de água, uma compreensão das águas subterrâneas muito mais avançada do que os historiadores geralmente atribuem ao Antigo Egito. Por que um suposto sistema funerário precisaria de um controle tão preciso da água? Seria para sustentar a vida daqueles que entrassem? Ou poderia ter sido construído para usar o poder da própria água para algum propósito desconhecido? À medida que a varredura circulava, as comparações surgiam rapidamente. Alguns pesquisadores notaram como o projeto ecoava antigas lendas sobre salões escondidos sob o Egito que supostamente guardavam conhecimento selado por sacerdotes há muito tempo. Essas histórias eram consideradas folclore, mas as imagens de radar tornaram-nas mais difíceis de ignorar. A simetria deliberada do labirinto se assemelhava aos próprios relatos antes considerados fantasia. A especulação aumentou à medida que os especialistas examinavam os dados mais de perto.
Alguns sugeriram que as passagens poderiam ter servido como santuários restritos, acessíveis apenas a alguns poucos escolhidos que guardavam seus segredos. O clima entre a equipe ficou tenso. Quanto mais estudavam o labirinto, menos ele se assemelhava a uma simples estrutura subterrânea. E justamente quando os pesquisadores pensavam ter mapeado sua extensão, as varreduras revelaram algo completamente diferente. Uma câmara que não se encaixava no padrão. A câmara que se recusava a falar. Quando as varreduras do labirinto subterrâneo foram examinadas mais de perto, uma característica paralisou os pesquisadores. No meio do mapa, cercado por corredores e poços, havia um vazio diferente dos demais. Não fazia parte do labirinto, não estava conectado à rede. Este espaço estava completamente isolado. Não havia túneis que o levassem, nem escadas que o conectassem, nem poços que descessem até ele. Estava lá, mas inacessível, selado por todos os lados. A princípio, alguns se perguntaram se seria apenas uma cavidade geológica, uma bolha na rocha. Mas quanto mais estudavam as imagens, mais difícil se tornava defender essa teoria. O vazio era simétrico demais, liso demais, com bordas afiadas demais. Formações naturais tendem a ser irregulares, mas essa cavidade parecia deliberada, como se tivesse sido esculpida com intenção. A constatação se espalhou silenciosamente pela tenda. Alguém, em um passado distante, havia construído uma câmara de tamanho enorme e a trancado completamente. Por que alguém faria isso? Teorias surgiram quase que imediatamente. Alguns arqueólogos sugeriram que poderia ter sido um cofre, um depósito secreto projetado para proteger tesouros de ladrões de túmulos. Mas a câmara era tão grande que essa explicação parecia improvável. Era muito maior do que as câmaras funerárias comuns, quase como um salão ou uma arena. Que tipo de objeto ou material exigiria um espaço selado tão imenso? Relatos não confirmados afirmavam que o radar captava sinais mais densos no interior do vazio, indícios de que algo estava em seu centro, mas as varreduras não conseguiam identificar o quê. Seria pedra? Seria metal? Ou, como alguns especulavam em voz baixa, seria orgânico? Essa possibilidade inquietou até os especialistas mais céticos. Alguns membros da equipe começaram a sussurrar sobre lendas antigas, histórias de salas proibidas sob Gizeh, que supostamente continham conhecimento ou relíquias perigosas demais para o mundo. Segundo relatos, os trabalhadores locais se recusaram a falar sobre a câmara, dizendo que ela lhes lembrava histórias que seus avós contavam. Histórias sobre cofres amaldiçoados que traziam a morte a qualquer um que tentasse abri-los. Os historiadores se esforçaram para encontrar uma explicação racional. Se fosse apenas geologia, as escavações acabariam por provar que era falsa. Mas se fosse real, os construtores da pirâmide teriam se empenhado ao máximo para criar uma câmara na qual nenhuma mão humana pudesse entrar. Essa decisão, por si só, carregava uma implicação arrepiante. Selar uma sala de forma tão completa poderia significar uma de duas coisas. Destinava-se a preservar algo sagrado ou a conter algo que jamais deveria ser revelado. Enquanto a equipe estudava o vazio noite adentro, um dos pesquisadores principais murmurou que parecia uma cela de prisão escavada na terra. Outro admitiu mais tarde que não conseguia se livrar da ideia de que haviam descoberto um aviso, uma mensagem silenciosa deixada pelos antigos. E essa suspeita só aumentou quando os pesquisadores começaram a comparar a descoberta com histórias e registros do passado do Egito, onde rumores sobre câmaras secretas circulavam há séculos. Sussurros do passado. Um dos relatos mais antigos vem do historiador grego Heródoto, que visitou o Egito por volta do século V a.C. Ele descreveu passagens subterrâneas sob as pirâmides, afirmando que elas se conectavam ao Nilo por meio de canais ocultos. De acordo com seus escritos, essas passagens serviam para transportar o corpo do faraó até uma câmara secreta, selada para mantê-lo em segurança pela eternidade. Estudiosos posteriores descartaram grande parte do que Heródoto escreveu como exagero ou mito, mas suas palavras agora soam assustadoramente próximas do que as análises modernas sugerem que pode realmente existir. Na Idade Média, cronistas árabes adicionaram novas camadas ao mistério.
Eles escreveram sobre salas proibidas sob as areias de Gizé, câmaras seladas com maldições e guardadas por forças invisíveis. Alguns textos descrevem como governantes locais tentaram invadir esses cofres, apenas para serem atingidos por desastres logo em seguida. Para muitos na região, as pirâmides não eram meramente túmulos, mas avisos. A ideia de que certas câmaras estavam seladas para sempre não era especulação para eles. Era parte de sua história e fé. A lenda mais duradoura é a do Salão dos Registros. Transmitida ao longo dos séculos, ela conta a história de uma biblioteca escondida enterrada em algum lugar sob o Planalto de Gizé. Segundo a história, esse arquivo continha a sabedoria de uma civilização perdida muito mais antiga que o próprio Egito. Algumas versões dizem que foi deixado para trás por sobreviventes da Atlântida. Outras afirmam que continha o conhecimento dos deuses. Os crentes argumentam que o salão foi escondido deliberadamente, pois seu conteúdo era poderoso ou perigoso demais para humanos comuns. Os céticos sempre descartaram a história como fantasia. No entanto, a cada nova descoberta sobre as pirâmides, a narrativa ganha novo fôlego. Mesmo nos tempos modernos, os mitos que cercam Gizé não desapareceram. Alguns pesquisadores especulam que as pirâmides serviam como gigantescos cofres de conhecimento, destinados a preservar registros através de inundações, guerras e o colapso de reinos. Outros levam a teoria para uma direção mais sombria, argumentando que elas podem ter sido prisões projetadas não para proteger o passado da humanidade, mas para enterrar algo perigoso demais para ser deixado à mostra. De acordo com relatos não confirmados, até mesmo trabalhadores locais que vivem perto do Planalto falam de cofres amaldiçoados, selados pelos antigos, insistindo que perturbá-los trará consequências inimagináveis. Durante décadas, os arqueólogos descartaram esses relatos como folclore, mas as recentes descobertas que revelaram anomalias sob a pirâmide de Khafra começaram a mudar o tom da discussão. E se as passagens de Heródoto fossem reais? E se as câmaras proibidas dos cronistas árabes não fossem mitos, mas descrições dos mesmos vazios selados agora visíveis pelo radar moderno? E se o Salão dos Registros nunca tivesse sido uma metáfora, mas um espaço real, deliberadamente escondido sob o deserto? Dentro da tenda de controle, os pesquisadores continuavam a analisar as imagens. Camada após camada de dados revelava formas que pareciam ecoar as antigas histórias. O problema não era apenas a existência das lendas, mas o fato de que elas pareciam coincidir com o que os instrumentos modernos estavam mostrando. Segundo relatos, a equipe ficou cada vez mais apreensiva à medida que as imagens se tornavam mais nítidas. Algumas anomalias sugeriam marcas tênues ao longo das paredes da câmara. Outras pareciam formas estreitas agrupadas de maneiras que não condiziam com rochas naturais. A possibilidade de serem inscrições, ou mesmo vestígios, fez com que os mitos parecessem menos fantasia e mais advertências. As marcas, os vestígios e a descoberta perturbadora. A cada passagem do radar, detalhes inesperados surgiam. Inicialmente, a varredura sugeria simples vazios, mas à medida que as imagens se tornavam mais nítidas, tênues traços começaram a revestir as paredes de certas câmaras. Não eram arranhões aleatórios. Seguiam linhas e curvas deliberadas, formando padrões que pareciam símbolos. Alguns pesquisadores especularam que poderiam ser inscrições. Mas o que intrigou a equipe foi o fato de não se assemelharem a hieróglifos egípcios. Se fossem verdadeiras, apontavam para um sistema de comunicação diferente, talvez até mais antigo que a civilização que construiu as pirâmides acima. A descoberta por si só foi suficiente para dividir opiniões. Acadêmicos tradicionais alertaram que os dados de radar poderiam ser mal interpretados, que formas às vezes aparecem onde não existem, mas as varreduras eram consistentes e os mesmos traços apareciam a cada vez. Para alguns, isso indicava que um grupo desconhecido havia deixado sua marca nas profundezas de Gizé, uma cultura cuja presença havia sido apagada da história. A própria ideia abalou os alicerces da egiptologia, pois desafiava a crença fundamental de que a civilização egípcia foi a primeira a moldar o Planalto.
Se outra cultura tivesse esculpido símbolos ali primeiro, então o papel do Egito como origem da construção de pirâmides estaria comprometido. E a própria cronologia da história humana precisaria ser reescrita. A inquietação só aumentou quando as varreduras revelaram algo ainda mais perturbador. Os níveis mais profundos do labirinto continham formas alongadas dispostas em grupos longos e estreitos. Não pareciam depósitos de pedra. Assemelhavam-se a fileiras de restos mortais. A geologia natural não cria tais padrões, e a ideia de que poderiam ser corpos humanos era difícil de descartar. Teorias se espalharam rapidamente, cada uma mais sombria que a anterior. Alguns especularam que se tratavam de trabalhadores selados após concluírem seu trabalho, enterrados como parte do processo de construção. Outros sugeriram que poderiam ter sido escravos sacrificados para garantir que as câmaras permanecessem fechadas para sempre. A teoria mais arrepiante era a de que se tratava de prisioneiros deliberadamente enterrados vivos para proteger algo que jamais deveria escapar. Relatos indicam que alguns membros da equipe de escaneamento ficaram visivelmente abalados com a chegada dos dados. Um técnico teria sussurrado: "Se estes são corpos, isto não é um túmulo, é uma cena de crime." A combinação de possíveis inscrições e aparentes restos mortais criou uma imagem quase insuportável. Sugeria que o sistema subterrâneo não era um lugar de honra, mas sim de controle. Em vez de celebrar a vida após a morte, pode ter sido projetado para enterrar os vivos junto com segredos que os antigos desejavam manter ocultos. As inscrições, se autênticas, indicavam intenções. Os restos mortais, se autênticos, sugeriam um sacrifício. Juntos, apontavam para um propósito que nada tinha a ver com honrar reis. À medida que a equipe comparava cada conjunto de dados, uma conclusão arrepiante começou a se formar. Ela não surgiu de repente. Foi se construindo gradualmente a cada anomalia e a cada leitura inexplicável, até que ninguém mais pôde ignorá-la. A câmara selada sem entradas, as passagens bloqueadas que pareciam ter sido preenchidas intencionalmente, os longos aglomerados que lembravam corpos humanos. Tudo parecia descrever algo muito mais deliberado do que um cemitério. O complexo subterrâneo não se comportava como uma necrópole. Comportava-se como um sistema de contenção. O vazio isolado ficava no centro, como um núcleo trancado. Ao redor dele, havia camadas de câmaras e corredores que pareciam menos espaços cerimoniais e mais barreiras. Alguns caminhos terminavam abruptamente em paredes maciças, como se tivessem sido cortadas e seladas propositalmente. Segundo relatos não confirmados, certos poços apresentavam sinais de desabamento que pareciam ter sido planejados, como se os construtores tivessem destruído o acesso após o fechamento. Especialistas que analisaram os dados notaram outro detalhe que aumentou o temor. Diversas passagens pareciam estar alinhadas com fluxos naturais de água subterrânea. Esse detalhe sugeria que a água poderia ter sido usada deliberadamente, não para rituais, mas como parte do projeto. Inundações poderiam ter sido provocadas para bloquear intrusos, ou a água poderia ter sido desviada para formar barreiras que isolassem uma seção da outra. Câmaras funerárias não exigiam esse tipo de engenharia, o que tornava a estrutura ainda mais perturbadora. Se as leituras estivessem corretas, isso não era apenas arquitetura. Era um sistema construído para isolar, controlar e conter. Dentro da tenda de controle, a reação emocional foi imediata. Alguns pesquisadores ficaram furiosos, convencidos de que essas descobertas seriam descartadas como fantasia, por mais sólidas que fossem as evidências. Outros sentiram medo genuíno, acreditando terem descoberto algo que nunca deveriam ter visto. O silêncio nos registros sobre esse sistema, de repente, pareceu deliberado, como se a ausência de texto tivesse sido uma decisão, e não um acidente. Sussurros se espalharam entre a equipe. Alguns o chamavam de prisão. Outros evitavam essa palavra e optavam por contenção, mas o significado era o mesmo. O labirinto subterrâneo parecia uma fechadura. A pirâmide acima parecia a tampa de um cofre. Juntos,
formavam um sistema que fazia mais sentido como um aviso do que como um monumento. Se essa interpretação estiver correta, então a Grande Pirâmide de Gizé nunca teve como único propósito glorificar um governante ou guiá-lo para uma vida após a morte. Tratava-se de esconder algo muito mais perigoso. Não era apenas um túmulo, era uma barreira. E o mais perturbador não é apenas o que poderia estar lá dentro. É porque os construtores decidiram que deveria permanecer enterrado para sempre e porque os antigos decidiram que o mundo jamais deveria vê-lo novamente. Para que você acha que as pirâmides foram realmente construídas? Um túmulo, um monumento ou algo muito mais perturbador? Compartilhe suas ideias nos comentários. Adoraríamos ouvir sua teoria.